Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, terceira live da terça-feira, 16 de dezembro de 2025, horário 3 horas da manhã, 46 minutos. Vamos então revelar as operações de contra-espionagem de 60 agências de inteligência. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor no Tribunal Penal Internacional, interventor no Tribunal Internacional do Brooklyn, interventor no Supremo Tribunal Mundial. Estamos relatando os fatos que não foram levados à publicidade. A Lei Magnificent, ela opera para individualizar todos aqueles oportunistas, terroristas, pessoas de má índole, que estão em cargos públicos e querem se favorecer através de delipêndio do tesouro do país que eles exercem esses cargos, em 196 países na ONU. Então, vamos ao relatório. Em 4 de dezembro de 2025, foi adquirida toda a produção de terras raras até 2030 por empresa americana. O contrato foi firmado. O material a ser trazido à superfície ainda não foi processado, mas já foi pago 460 bilhões de dólares. Que lógico, eles têm uma logística de procedimento. Sabemos que este governo não vai ter acesso a esta possibilidade. Vamos então para o segundo episódio. 2 caças da OTAN, 2 caças russos, foram subornados com 3 milhões de dólares cada um. 3 milhões de dólares pagaram para 2 pilotos russos, para que estes deixassem os caças russos, as ogivas nucleares, para dinamitar, jogar as bombas numa base militar da OTAN na Ucrânia e estabelecer a Terceira Guerra Mundial, toda a Europa, todos os Estados Unidos contra a Rússia. Então a inteligência russa efetivou este procedimento. Entendam, ou seja, falsa bandeira, né? O crime de falsa bandeira. O sujeito suborna os russos entregam os aviões, as bombas, e você dinamita, ou seja, você explode a base da OTAN, provocando a Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer com tudo isto? Vamos pegar os elementos que subornaram com 6 milhões de dólares aos 2 pilotos russos. Já temos todos os nomes deles em 27 países da União Europeia que quiseram estabelecer a Terceira Guerra Mundial
contra a Rússia, envolvendo até os BRICS. Então, vamos proceder com mais revelações. O procedimento que estes elementos metidos a cagar cheiroso, colocar medo, dizer que vai matar, que vai torturar, que vai prender. Matar eles não dizem, né? Mas a intenção deles é essa. Enfiaram a faca no Bolsonaro, mataram muita gente inocente nos presídios, tem 7 defuntos. Na conta do Alexandre de Moraes, esse careca filho de uma puta. Conjuntamente com essa falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós chegamos até o envolvimento das emendas do Centrão. O Centrão, partido político, desse sujeito que nunca é de direita, nunca é de esquerda, ele estabeleceu todas as transações dos partidos do PT, das emendas PIX. Então a casa caiu para o Centrão, entendeu? Então todo mundo, desde domingo, está com o cu na mão, bem fechadinho. E eles dizem, mas o que está acontecendo? Está todo mundo nervoso? Não está dando a revelação? Não, meu amigo, enquanto vocês aí estão discutindo o sexo dos anjos, se vão caçar um, vão caçar outro, se vai ficar para o ano que vem, se não vai ficar para o ano que vem, nós estamos trabalhando. E o trabalho é efetivo. Entendeu? Então nós estamos caçando. Então o sujeito que caiu na lei Magnificat não tem como sair. É um dossiê que vai ser utilizado de formas de, vamos dizer assim, negociar, ou vamos dizer assim, botar para rolo, acabar com você, com tua vida, com quem se meter com você, com todos os bancos. Entendeu, meu amigo? Então, vocês se meteram com as pessoas erradas. Vocês criaram a Terceira Guerra Mundial contra os Estados Unidos da América, contra um senhor que ele é um estadista. É o senhor Trump. Entendeu? Então, quando você tem esse tipo de pessoas, você tem que entender que nós estamos para ganhar, não para perder. E estamos fazendo o nosso trabalho. Então, quando vocês dizem que tem que destruir, é uma guerra islâmica, o Islã contra o povo judeu, não, é o turco Erdogan, esse turco filha da puta, que ele quer destruir a América dos Estados Unidos. A USAID do Biden, do Obama, do Bush, do Clinton, pagou mais de 8 bilhões de dólares só em passagens para que muçulmanos totalmente desorientados, levados pela ambição de se posicionar nos Estados Unidos, procederam a querer tomar os territórios dos Estados Unidos em vários estados. Então, a casa caiu. Nós estamos com os nomes de todos eles. Quem pagou as passagens? Ouviu, Obama? Quem pagou as passagens? O Biden. Temos tudo. E pasmem, chegamos também a toda a documentação das urnas fraudadas na reeleição do senhor Bolsonaro a segundo mandato contra Lula. Então, o Lula defunto, né? Então nós já estamos bem calçados. Agora é aquela história. Você acha que nós devemos botar uma azeitona na cabeça desses filha da puta? Ou nós vamos especificar
e deixar para os chineses e para os russos e o Ayatollah Khamenei fazer a sua vendetta. Porque tenham certeza, eles aplicaram muito dinheiro com estes filhos da puta, traidores à pátria, em querer se estabelecer. E, bicho, eles vão querer fazer um massacre. Nós não temos capacidade de evitar, salvar a vida destes terroristas funcionários públicos que estão na estrutura da República Federativa do Brasil. Então a casa caiu, seus filhos da puta. Entendeu? Eu quero que vocês todos entendam. Quando você falece, você permanece durante 7 dias em estado de olhar para o seu corpo sem poder voltar para ele e nem desencarná-lo. E você sente tudo o que acontece. Você sente quando é levado à funerária, onde você é tratado da forma que for, você é vestido ou desvestido, você é lavado, você é treinado. E depois você vai para observar a disputa do cemitério. Você sente quando o cadeado do cemitério ele fecha. E ali vem a disputa do capiroto, do satânico, do Beelzebul, entendeu? Que ele vem te atormentar porque você era cínico, você era um filho da puta, que você mentia para todo mundo, falava para todo mundo que tu era bonzinho e tu era um filho da puta. Então você vai ser atormentado por eles durante 7 dias, entendeu? Você vai sentir tudo. Quando jogam a terra em cima do teu caixão, quando as formigas vêm te comer, quando teu corpo ele é todo esmagado, quando você entra a ser cremado, tudo você passa por isso, entendeu? E olha, isso tudo é porque você foi um filho da puta na vida, entendeu, meu amigo? Então você que pensa que isso não vai acontecer contigo, espera e verás. Você vai ver como é que é, seu filho da puta. Entendeu? Não é uma questão de você dar um beijinho e aí você transou. Não, isso não é problema. Porque isso é sentimento. Isso é troca de carinho, afago. Mas quando você mente, quando você promete e não cumpre. Entenderam, seus filhos da puta? Então esse é o relatório. E vamos que vamos, porque hoje tem prisão. Muitas. Entenderam? Já estamos atrás do Alcolumbre, estamos atrás do presidente do Centrão, estamos atrás do Renan Calheiros, entendeu? Ah, sabes aonde está a jazida? Na mina, em Alagoas. 500 bilhões de dólares que esta administração do Lula não vai ver. Entendeu? Esse dinheiro não vai estar na mão dele. Porque ele não existe. Ele morreu, é um filho da puta. Conjuntamente com esse Gilmar Mendes, que ele está atrás da demarcação da Constituição de 1988, cláusula pétrea. As famílias que estavam assentadas, os índios que estavam lá, tudo pertence a eles. E aí ele, porque tem terras no Mato Grosso e amigos a querer tomar as terras que não compraram, roubaram,
se estabeleceram no uso capião, todos eles vão perder. Entendeu? Tá ouvindo o Gilmar Mendes, filha da puta? Você e teu filho. E todos aí do Supremo Tribunal Federal. Vão pra puta que os pariu. Ouviram? Tá ouvindo? Quem tá xingando a mãe de vocês sou eu. Oscar Aníbal Chiapano. @gmail.com. Mercado Pago. Esse é meu PIS de sobrevivência. Meu PIS de sobrevivência é meu e-mail. Meu PIS de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu PIS de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Não vai ter chinês aqui querendo invadir o Brasil. Ele pode até querer tentar. Ele disse que vai mandar um navio de saúde, mas esse navio até agora não chegou. O navio brasileiro que foi fazer um tour lá na Venezuela, ele alega que ele estava patrulhando aquela área porque ele estava chegando na Amazônia. E aqui tem o navio do Irã, todos monitorando as costas, porque aí eles ficam vendo o relevo da costa, entendeu? Para você entrar com os barcos e subir nos edifícios, no penthouse, colocar a metralhadora .30, .50, começar a tirar a esmo nas pessoas que estão na praia, cortar a cabeça, colocar em estaca, fazer um terrorismo, sabe? São filhas da puta. Te prepara, brasileiro, incrédulo, filho de uma puta. Entendeu? Você desmascarando mentiras, vai pra puta que te pariu. Você não cansa por esperar. Te prepara, filha da puta. Te prepara. Bom, tenham uma boa terça-feira. Tá bom? E vem quente que eu tô fervendo, filha da puta. Pra você subir mais rápido pro capiroto, que ele vai achar você muito bonitinho. Tá bom, seus filha da puta? Encara. Tu não é macho? Hein? Tu não é gangster? Hein? Tu não é metido a Pikachu? A matador? A cantar vantagem? Fala, filha da puta! Viraliza isto. Tamo em guerra atômica nuclear contra esses filha da puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, arbitragem internacional, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal do Brooklyn, pelo Supremo Tribunal Mundial. Estamos em guerra atômica nuclear contra a América do Caribe, a América Central e a América do Sul, contra funcionários públicos na estrutura de governo da República Federativa do Brasil, país narcoterrorista. Ele fornece e tem todas as alternativas de fronteiras secas e também fluviais a distribuir o fentanil e a droga mais potente do momento, feita na China, que é a base de mais do que a como é que é o nome? Heroína, muito mais forte que a heroína, e está sendo dizimada juntamente com o fentanil em toda a Europa. Está sendo elaborada em larga escala para ser substituída mais este flagelo da humanidade. Ela é injetável e ela produz o sujeito ficar ligado mais de 24 horas. A pura, a malhada, o sujeito se injeta 17 vezes. Na Malásia, no Vietnã, na Tailândia, na Coreia do Norte. Então nós estamos atrás do fornecedor e do distribuidor
de um matuto que vende esta droga. O nome dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Os seus sócios, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dino, Toffoli, Zanin, Fachin, todo o pleno do Supremo Tribunal Federal. Eles todos estão gareando, pretendendo arrecadar recursos para pagar o default do Banco Master, que deu a volta na Europa, na Comunidade Europeia, em 27 estados da Europa, deu a volta nos BRICS. Eles estão jurados de morte. Eles podem ser mortos a qualquer momento, por sniper da Nangreta, da Honorável Società, da máfia Java, também da máfia Acusa. Estão todos procurando dinheiro que este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu Banco Master, o banco também, o outro, como é que é o nome? São bancos pequenos, que o dinheiro sumiu, desapareceu. Então agora a casa caiu geral, não tem como ressuscitar. Então nós não temos como acudir a proteger esta facção da Orcrim Foro de São Paulo. Já fomos e estamos já em Cuba, imigrando em Cuba, e eles estão dispostos a entregar o Foro de São Paulo, todas as suas formas de conluio. O Lewandowski já fez uma certa delação premiada. Estamos esperando dele muito mais. Como também da Polícia Federal, o superintendente. Está tudo rodeado. Esse Luiz Inácio Lula da Silva é um dos 4. São 4 fantoches. O Maduro entregou eles. Todos estão negociando. A JF estão todos sem poder aquisitivo nos Estados Unidos da América. O dinheiro todo foi confiscado. As fábricas foram fechadas. E eles são narcoterroristas, já com provas em toda a Europa. Então, o JF também está procedendo à delação premiada. Como ele sempre diz, pode acontecer de tudo com a gente, menos ser preso. Olha, eu diria que você se cuida porque você queima de arquivo. Entendeu? Então, nós já estamos em guerra atômica nuclear. O LN já está em combate com as forças dos Estados Unidos da América na Colômbia. Nós temos todas as bases lá e vamos permanecer na Colômbia, vamos permanecer na Venezuela, tomar de assalto, e vamos tomar o Brasil de assalto. Porque eles não honraram absolutamente nada do que teria sido feito. Ou seja, anistia. Entendeu-se que era o perdão, o fim do litígio fraudulento praticado por esse filho da puta que se faz chamar Alexandre de Moraes e toda a primeira turma, esse Dino filho da puta, entendeu? Tô sendo claro. E agora, ô metido a Pikachu e a puta que te pariu, você que gosta de prender as pessoas, botar medo em todo mundo, tu vai levar um tiro no... Tu tá morto, gordo filha da puta. Você, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e a puta que os pariu aí do Supremo Tribunal Federal. Tá entendendo? Nós estamos em guerra atômica nuclear e o alvo são vocês, seus filhas da puta, ladrões. Vão pra puta que os pariu. Vocês são inimigos à morte, seus filhas da puta, traidores. Não servem para ladrão, não servem para traficar, não servem para nada, são filhas da puta. Tudo viado, tudo filha da puta traidor. Então agora, vai conversar com quem? Vai pedir ajuda a quem, seu filho da puta? Vai pedir ajuda para quem, seu filho da puta? O chinês... Nós vamos invadir a China, vamos acabar com aquela porra, vamos acabar com a Norte-Coreia, vamos acabar com a Rússia, com tudo, seu filho da puta, só porque tu é metido, querendo
pressionar, dizer que tu vai acontecer o caralho. Então agora tu vai ver o que é morrer, filha da puta. Tamo em guerra. Entendeu? Sabe o que é guerra? Sabe o que é guerra? Tu não vai dormir, filha da puta. Você aí do PT, do PDT, você, Paulinho da Força. Vocês todos do sindicato. Tá todo mundo jurado. Não vai sobrar ninguém. Entendeu, seus filha da puta? Tá entendendo? Aqui não tem ninguém brincando. Nós estamos invadindo essa porra. Hoje de madrugada. Vamos nos estabelecer no Brasil, seu filho da puta. Vamos tomar Brasília. E vamos te empalar, seu filho da puta. Ladrão de brasileiro. Querendo botar imposto. Roubando o povo. Seu filho da puta. Entendeu? Tô sendo claro. E vem quente que eu tô fervendo. Seu filho de uma puta. Vem, porra. Tem medo de morrer, filha da puta? E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular 5521-997420789. Te mete, filha da puta! Vendeu lá pro sueco um monte de alqueires, mais de 19.100. 19 mil, não, foi 19 milhões e 100 mil alqueires na Amazônia. Esse dinheiro tá onde, filha da puta? Onde tu botou esse dinheiro, filha da puta? Ninguém quer papo contigo na Europa. Ninguém vai fazer negócio com o Brasil, seu filha da puta. Tu tá marcado pra morrer. Entendeu? E olha, tá liberado. Qualquer um pode matar esse filha da puta. Não sabe de nada. Quem sabe é o manager do Banco Master. Tudo em Libra. Tudo em Libra. Ocultou o dinheiro do Biden, ocultou o dinheiro do Obama, ocultou o dinheiro do Bush. Tá tudo chamoteado na mão desse garotão aí. Entendeu? E esse Toffoli, filha da puta, metido com a mulher dele, pensando que caga goma, agora quer sair fora. Tu tá morto, Toffoli, filha da puta. Entendeu? Viraliza esta merda. Torno a repetir, tamo em guerra! Fica de olho no mar, que já atracou aqui um navio do Irã, cheio de filha da puta, assassino, que nós vamos matar toda essa tripulação. Entendeu? Não vai ficar tripulante nenhum vivo do barco iraniano que atracou no porto. Entendeu, seu filho da puta? Tá morto, charmuta! Tá entendendo? Te prepara, filha da puta! É guerra! Muito bom dia, terça-feira. Ai, meu Deus, cadê? Só um minuto. Terça-feira, 16 de dezembro, horário 5 horas da manhã, 31 minutos. Já chegamos até o espia, agente duplo, Anthony Bernal, assessor direto do Biden, o homem que determinava as assinaturas para os pagamentos. Já chegamos até ele e já chegamos então até o Luiz Inácio Lula da Silva, esse velho que não é o Lula, é um sósia e que vai pagar como se Lula fosse, vai para o pelotão de fuzilamento, por alta traição.
Ele está foragido. Esse sujeito, Luiz Inácio Lula da Silva, estamos atrás dele. Vai ser preso hoje. Anthony Bernal e toda a comitiva do Biden são agentes espias, sabotadores trabalhando para conglomerado financeiro lá da comunidade do euro do Irã. Tudo já sabido. Anthony Bernal e vários outros que eles não compareceram para dar as suas declarações e agora foram intimados. Estamos também à caça deles. Também estamos à caça de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se comunicou com Maduro ontem, dia 15, estabelecendo a sua forma de fuga. Os dois querem fugir. Tanto Lula, ou seja, um deles, né? São 4 Lulas. Nós temos ordem de localizar, são alvos. Tanto Lula quanto Maduro vão ser mortos. Entenderam? Porque já estamos em guerra atômica nuclear contra o Brasil, contra a estrutura do Brasil. Então todo mundo caiu e nós vamos estabelecer agora a invasão. O Brasil já está invadido. Já temos as tropas no Distrito Federal. Tudo confiscado, tudo bonitinho, entendeu? E vamos proceder imediatamente. Então, estamos dizendo, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está procurado, ele é narcoterrorista, líder da Orcrim Foro de São Paulo. José Disseu, líder do Grupo de Puebla, também outro terrorista. Temos também vários terroristas que estão aí na mídia e que há várias incursões que levam a atentados na Europa. Estão relacionados a Gabeira. Gabeira também tem a sua prisão determinada. Então, José Disseu, Gabeira, o Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, tem outros senadores também, o chofer do Marighella, que chegou a senador. Temos vários, temos a rainha das coxas grossas, a presidente do PT, e também o seu amante, o Lindenberg Farias, todos já com captura determinada. No momento, hoje, terça-feira, 16 de dezembro de 2025, horário 5 horas da manhã, 35 minutos, quarta live. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Por favor, nos ajudem. Agradecemos pelas ajudas. Estamos fazendo os pagamentos, sempre jogando para frente, né? Mas estamos indo, com... O Senhor está providenciando. Por favor, nos ajudem. Estamos já nas capturas, nas operações. Tá bom? Então, está tudo revelado. Agora, a nossa preocupação é com a saúde do senhor Bolsonaro. O senhor Bolsonaro, ele tem que ser, hoje, tem que estar no hospital. Ele não pode mais permanecer na Polícia Federal. Já determinamos ao conhecimento deste filho de uma puta, Alexandre de Moraes, se você não quer morrer, meu filho, libera agora, hoje, dia 16, agora, 5 horas da manhã, o senhor Bolsonaro imediatamente para ser levado para o hospital. Aliás, o Corpo de Bombeiros já pode proceder. Quem está determinando é o interventor do Tribunal Penal Internacional. E quero toda a Polícia Federal escoltando para que assim seja feito. A unidade
hospitalar e lá ele permaneça aguardando para fazer risco cirúrgico e as cirurgias determinadas. Ele está em risco de vida, entenderam? Está em risco de vida. E nós, torno a repetir, nós vamos atrás de todos estes torturadores. Está entendido? Então não vamos esperar mais nada, está já resolvido. Corpo de Bombeiro pode chegar agora de madrugada, levar o senhor Bolsonaro, conjuntamente com a escolta da Polícia Federal de Brasília, entendeu? Ao hospital, podem montar a sua força no hospital para que não haja nenhuma incursão a mando de Alexandre de Moraes, Dino, Gilmar Mendes, a puta que os pariu, porque eles já estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra atômica nuclear. O Brasil, ele está invadido pelos Estados Unidos da América, já se estabeleceu. Já está estabelecido nos 27 estados e no Distrito Federal. Estamos entendidos? Ok, porque eles mandaram tropas, navio do Irã a querer fazer confronto aqui no Brasil. E não vamos permitir. Então vamos colocar o Bolsonaro no hospital e vamos proceder a acabar com a tripulação do navio do Irã. Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, horário 5 horas da manhã, 39 minutos. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 16 de dezembro do ano de 2025. Nesse momento, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, com informações, com fatos, atos e circunstâncias. Agora, na sequência, vamos agora assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapman envia para o mestre Dinho todos os dias. A seguir! A chamada retirada da Lei Magnitsky não significa fraqueza nem mudança de princípios. Significa política externa em funcionamento. A Lei Magnitsky não foi criada para punir países, perceba. Ela existe para atingir indivíduos quando se depara com corrupção grave e violações de direitos humanos ultrapassando fronteiras. Quando um nome sai do radar ou quando a sanção não é aplicada, o motivo raramente é jurídico. É estratégico. Grandes potências usam a Magnitsky como alavanca diplomática. Pressionam, observam, avaliam custos e por aí vai. Se o país é estratégico demais para ser exposto, a punição dá lugar à negociação. Na prática, a lei funciona melhor como ameaça do que como sentença. Por isso, o recuo não é uma absolvição. É leitura de cenário, é cálculo de risco, é o mundo dizendo, ainda estamos de olho. No tabuleiro global, a Lei Magnitsky não desaparece. Na Magnitsky, o nome pode sair, o dossiê continua. Ela apenas muda de posição e vira moeda de troca. Oremos. Essa foi a notícia do dia. Eu te mando a notícia, você me envia o seu like. Você acompanhou um roteiro e análise produzida com o apoio do ChatGPT. Você quer saber o que foi negociado para a retirada da Magnitsky? Vou te dar o motivo, o local e a data. Mas já aproveita e deixe seu like no vídeo. E se for novo aqui, se inscreva. No último dia 4 de dezembro, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, responsável por estratégia industrial, declarou ao jornal holandês NRC: no mês passado, eu deveria ir ao Brasil discutir uma mina de terras raras.
3 dias antes, fomos informados de que os americanos já haviam chegado, oferecido dinheiro e comprado toda a produção até 2030. Essa declaração do Stéphane Séjourné mostra como a corrida por terras raras está movimentando o mundo todo e como a Europa não conseguiu ganhar dos americanos no Brasil. Mas, em termos de valores, quanto custou essa transação? O portal The Deep Dive revela que a US International Development Finance Corporation, ou apenas DFC, fez uma transação com o governo brasileiro no valor de 465 milhões de dólares. Esses valores vão para a expansão da mina Serra Verde. A mina Serra Verde, em Goiás, é operada pela Denham Capital dos Estados Unidos e pela Energy Minerals Group da Austrália. Com esses 465 milhões de dólares aprovados pelo DFC do governo americano, finalmente a expansão da mina vai acontecer e os minerais raros serão levados para os Estados Unidos para a produção de chips. O modelo da operação é o conhecido Off-Take Agreement estratégico de longo prazo. Toda a produção brasileira foi entregue aos americanos até 2030. Ou seja, o minério nasce brasileiro, mas já nasce vendido, nasce fora do mercado e com destino certo. O projeto pela EMA foi classificado informalmente como ativo de segurança nacional dos Estados Unidos e, de maneira surpreendente, isso não saiu em nenhuma manchete brasileira, apenas no exterior. Se acaba de evitar la tercera guerra mundial. Y te explico cómo iba a pasar. Un avión ruso, caza MiG-31, que llevaba un misil hipersónico Kinzhal, iba a atacar una base de la OTAN, la más importante, la de Rumania, la de Constanza. Y todo esto se evitó gracias a la inteligencia rusa, porque habían sobornado a unos pilotos rusos con $3 millones para que ellos entregaran estos cazas rusos con este misil hipersónico a la inteligencia ucraniana y británica, y de esta manera iban a hacer un ataque de falsa bandera hacia esta estructura de la OTAN, lo cual iba a desencadenar una tercera guerra mundial, una escalada bélica, pues, o sea, iba a ser toda Europa, Estados Unidos contra Rusia y seguramente países del BRICS. Imagínate vos, fueron descubiertos, está el dinero grabado, está el testimonio de los pilotos rusos. Fíjate cómo ellos hacen estas operaciones de falsa bandera, como también lo vimos en Venezuela, ¿no? Que habían contratado estos agentes para planear como que Venezuela atacaba a los barcos norteamericanos y todo fue expuesto, ¿no? Por eso, amigos, fíjense lo complicada que está la situación mundial, que básicamente hoy no lo sabíamos, pero casi comienza la tercera guerra mundial. Y vemos las declaraciones de Trump, que él habla de que él puede destruir el mundo 150 veces. O sea, esta guerra sería de escalada nuclear y atómica. Por eso, amigos, Rusia respondió frente a esta gran provocación que iba a desencadenar algo catastrófico. Atacó con estos misiles Kinzhal a la base de operaciones ucranianas de inteligencia que planeaba hacer esto. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde saldrá tanto efectivo para hacer estos actos de inteligencia? Hace unos días cayó la billetera de Zelensky, así le dicen a este hombre, que fue encontrado con millones de dólares en su casa y está prófugo. ¿Vieron cómo todo está relacionado con todo? Y estos millones de dólares que usan para sobornar vienen del pueblo ucraniano, porque han destruido su economía y básicamente hay miles de millones de dólares que nadie sabe dónde están. Pero bueno, amigo, ¿vos qué pensás de que hoy casi nos vamos a la tercera guerra mundial y la inteligencia de Rússia lo evitó? Te leo nos comentários. A Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu um desembargador do Tribunal Regional Federal pela operação que apurou o vazamento de informações sigilosas a integrantes do Comando Vermelho. O desembargador é Macário Ramos Júdice Neto, que é relator do processo que envolve o ex-deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos, mais conhecido como TH Joias, que está preso por ligação direta com a facção. As investigações indicam que o magistrado teria atuado para favorecer o grupo criminoso. A recente prisão não foi a primeira polêmica envolvendo o Júdice Neto. Seu primeiro afastamento aconteceu em 2005, quando uma ação penal apurava a suposta participação do magistrado em um esquema de venda de sentenças, que era ligado a uma máfia de caça-níqueis.
Em 2015, apesar de ter sido absolvido pelo Conselho Nacional de Justiça nesse caso, Júdice Neto permaneceu afastado por um processo administrativo disciplinar que tratava do mesmo tema. Ele retornou à magistratura em 2023 e foi promovido a desembargador. Outro ponto de apuração da Polícia Federal é a esposa de Macário Júdice Neto, Flávia Júdice, que atuava no gabinete da Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro até novembro de 2025, quando a investigação que mira o TH Joias já estava em curso. A PF não detalhou se a atuação dela tem relação direta com o caso. O nome aparece apenas como conexão institucional no inquérito. A operação também foi responsável por prender o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. O que estão te contando não é toda a história. A imprensa militante quer que você acredite que Donald Trump recuou, que Alexandre de Moraes venceu, que Lula dobrou o presidente dos Estados Unidos, mas é mentira. É teatro barato para enganar o povo. Trump não recuou. Ele está esperando. Esperando para ver se Moraes e Lula terão coragem de fazer o impensável, desobedecer às exigências do homem mais poderoso da Terra. E aqui vai o aviso que ninguém da mídia quer repetir. Se Moraes não cumprir cada uma das 5 exigências impostas por Trump, o mundo vai assistir à resposta mais dura da diplomacia americana da história. Não será um simples retorno da Magnitsky. Será um contra-ataque total, econômico, político e moral, que atingirá não só Moraes e sua esposa, mas todos os que estiverem ao redor dele, ministros do STF, aliados de Lula, empresários coniventes e até a própria Janja. Trump não é um político comum. Ele é um estrategista. Nada que ele faz é por acaso. Quando ele suspendeu a Magnitsky, não foi um gesto de fraqueza, foi uma armadilha, um teste de fidelidade. E agora, o Brasil está sob vigilância direta da maior potência do planeta. Os Estados Unidos estão prontos para tudo. Cada movimento de Moraes é monitorado, cada decisão de Lula é avaliada, e cada tentativa de enganar o acordo será punida com força total. Trump sabe o que está fazendo. Ele não abandona aliados. Ele protege. E o povo brasileiro que acredita na verdade, na liberdade e em Jair Bolsonaro faz parte dessa aliança silenciosa pela salvação da América. Porque Trump entende uma coisa que os progressistas fingem ignorar. Se o Brasil cair, toda a América cai junto. E ele não permitirá que isso aconteça. O destino da liberdade no continente depende do Brasil, e os Estados Unidos estão dispostos a defendê-la a qualquer custo. Por isso, patriota, escute com atenção. Este vídeo vai te mostrar o que realmente vai acontecer se Moraes e Lula não cumprirem as exigências impostas por Trump. Você vai entender o que já está preparado, o que será ativado e por que ninguém no mundo ousa trair um acordo com Donald Trump. Se Moraes e Lula quiserem ser os primeiros, descobrirão o motivo pelo qual Trump é o maior negociador do século e por que os Estados Unidos continuam sendo a maior potência global. Agora, eu te peço uma coisa. Compartilhe este vídeo. Compartilhar isso é mais do que engajamento. É resistência. É o povo furando o bloqueio da mentira e mostrando que ainda há patriotas dispostos a lutar pela verdade. Trump está um passo à frente. E o que está para acontecer vai mudar tudo. Vamos voltar alguns meses. Tudo começa em julho de 2025, quando Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e os escritórios ligados a ele. O motivo? Abuso de poder, perseguição política e censura institucionalizada no Brasil. O mundo inteiro entendeu o recado. Trump não estava apenas punindo um ministro, estava marcando uma posição moral e estratégica. Quem ataca a liberdade de expressão no Brasil ataca os valores da civilização ocidental. As consequências foram imediatas. Contas bloqueadas, contratos congelados, empresas afastadas e uma crise diplomática silenciosa começou a se formar. Em Brasília, o desespero tomou conta. Lula percebeu que o castigo imposto por Trump não era simbólico, era letal. O isolamento internacional começava. Nos meses seguintes, emissários do Planalto e do próprio STF buscaram discretamente contato com Washington. Não foi uma conversa entre iguais, foi uma súplica. Lula e Moraes sabiam que não poderiam resistir à pressão econômica dos Estados Unidos. Então,
aceitaram negociar. E foi aí que Trump mostrou quem realmente manda. Ele não exigiu desculpas, nem promessas vazias. Ele impôs condições, uma a uma. 5 exigências claras, objetivas e inegociáveis. Primeira exigência: o fim imediato da censura digital no Brasil. Moraes teria que encerrar o bloqueio de perfis, devolver o direito de fala a comunicadores e respeitar a liberdade de expressão. E, de fato, perfis conservadores começaram a voltar ao ar. Foi o primeiro sinal de que o ministro havia se ajoelhado. Segunda exigência: a libertação dos presos políticos do 8 de janeiro. Trump exigiu a revisão dos processos, redução de penas e libertação gradual dos patriotas presos injustamente. O projeto da dosimetria no Congresso não é coincidência, é o reflexo direto dessa pressão. Terceira exigência: garantir a liberdade total de Jair Bolsonaro até o fim de 2026. Trump deixou claro que a perseguição ao maior líder conservador da América Latina é inaceitável. Enquanto Bolsonaro não estiver completamente livre, o acordo não estará cumprido. Quarta exigência: o fim da cooperação do Brasil com a China nas áreas de tecnologia e defesa. Trump exigiu o rompimento dessas alianças estratégicas com Pequim e a entrada de empresas americanas, como a Starlink de Elon Musk, para ocupar esse espaço. É geopolítica pura. É contenção do comunismo pela força da liberdade. E a quinta exigência: abertura das reservas de terras raras brasileiras para exploração por empresas norte-americanas. Trump sabe que o Brasil é um dos maiores depósitos naturais de minerais estratégicos do planeta. Controlar isso é garantir poder tecnológico e militar para o Ocidente. Essas 5 cláusulas são o coração do acordo. E a suspensão da Magnitsky não foi perdão. Foi um prazo, um teste. Trump queria ver até onde Moraes e Lula seriam capazes de cumprir o que prometeram. Em novembro de 2025, diplomatas brasileiros viajaram secretamente para Washington. As tratativas finais foram concluídas. Em dezembro, veio o anúncio oficial. Trump suspende temporariamente a sanção contra Moraes e sua esposa, mas a imprensa, como sempre, distorceu tudo. Disseram que Trump recuou, que o STF venceu, que o Brasil tinha dobrado os Estados Unidos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Trump apenas recuou o punho para desferir um golpe mais certeiro. A decisão oficial dizia: a suspensão reflete avanços significativos do Brasil em matéria de liberdade e justiça política. Essa frase, aparentemente diplomática, é uma sentença. Cumpram o que prometeram ou paguem o preço. Desde então, cada passo de Moraes é observado de perto. Washington monitora comunicações, decisões e movimentos estratégicos. E fontes próximas ao Departamento de Estado confirmam: qualquer indício de traição reativará a Magnitsky de forma ampliada. Dessa vez, não será apenas Moraes. Lula, Janja, ministros do Supremo, procuradores, assessores, empresários e aliados políticos sentirão o impacto total das sanções. Contas bloqueadas, contratos anulados, viagens proibidas, um isolamento completo. Trump não precisa de tanques para vencer. Ele vence com estratégia, com paciência e com a força econômica dos Estados Unidos. Enquanto a esquerda comemora uma vitória inexistente, o presidente americano observa, silencioso, aguardando o momento exato de agir. E o Brasil, mais do que nunca, está sendo testado. Se cumprir as exigências, voltará a respirar liberdade. Se trair o acordo, enfrentará a resposta de uma nação que nunca tolera traições. Trump sabe o que está fazendo. Nada é improviso. Ele não salvou Moraes. Ele o amarrou. E agora, cada movimento em falso pode significar o fim político de um sistema inteiro. Agora, tudo faz sentido. Trump nunca quis apenas punir Alexandre de Moraes. Trump quis testar o sistema brasileiro. Ele sabia que o poder cega, que a arrogância de Moraes e a vaidade de Lula os fariam acreditar que poderiam enganar a maior potência da Terra. Mas o que eles não entenderam é que Trump não joga o mesmo jogo dos políticos comuns. Enquanto eles planejam o próximo discurso, ele planeja o próximo século.
A suspensão da Magnitsky foi apenas o início de uma operação silenciosa, um movimento de xadrez em que Trump controla o tabuleiro inteiro. E aqui está a revelação. O plano B já está pronto. Se Moraes descumprir qualquer uma das 5 exigências impostas, o presidente dos Estados Unidos reativará a Magnitsky em sua forma mais agressiva. E dessa vez, ela não virá sozinha. A nova versão das sanções, já apelidada internamente por analistas americanos de Magnitsky ampliada, atingirá toda a rede de poder do sistema brasileiro, não apenas Moraes e sua esposa, mas também Lula, Janja, ministros do Supremo, aliados políticos, empresários e até veículos de mídia coniventes com a censura. As consequências seriam devastadoras. Congelamento imediato de contas e ativos no exterior, bloqueio de contratos internacionais, restrição de viagens, cancelamento de vistos diplomáticos e, o mais simbólico, isolamento político total diante da comunidade internacional. Trump não é homem de ameaçar em vão. Ele dá prazos e, quando esses prazos terminam, ele age. Foi assim com a China, com o Irã, com a ONU. E será assim com qualquer um que desafiar as leis da liberdade na América do Sul. Dentro da Casa Branca, ninguém duvida. Os Estados Unidos estão prontos para tudo. O Pentágono já sabe que o colapso da democracia brasileira seria um desastre geopolítico, porque se o Brasil cair, a América Latina cai junto. Cairia no colo da China, de Cuba e da Venezuela. E é exatamente isso que Trump quer impedir. Por isso, fontes diplomáticas próximas ao Departamento de Estado afirmam que, caso o acordo seja rompido, a resposta americana não será apenas econômica. Será política, moral e, se necessário, estrutural. A pressão internacional contra o regime brasileiro seria imediata. Empresas ligadas a Moraes e Lula seriam banidas de transações em dólar. A diplomacia americana bloquearia investimentos e financiamentos multilaterais. E, nas palavras de um assessor de Trump, o Brasil sentiria em dias o peso do erro de desafiar o homem mais poderoso do planeta. Mas o que poucos entenderam é que esse movimento não é apenas punitivo, é estratégico. Trump não quer destruir o Brasil. Trump quer salvar o Brasil de si mesmo. Quer impedir que essa nação gigante, rica e essencial caia nas mãos do comunismo que arruinou o continente. E é por isso que ele está calado. Não porque desistiu, mas porque já sabe o que virá. Trump age no tempo certo, sem alarde, sem espetáculo. Ele está aguardando apenas uma coisa: o momento em que Moraes cometa o erro que confirmará o que todos nós já sabemos, que o sistema brasileiro é incapaz de cumprir o próprio acordo. E quando esse erro acontecer, a Magnitsky voltará. Mas não como antes. Ela voltará multiplicada, certeira e cirúrgica, atingindo a elite política e judicial brasileira em seu ponto mais fraco, o bolso e a reputação internacional. Será a maior operação de sanção diplomática da história recente. E desta vez, não haverá negociação. Será o preço final da traição. Trump sabe que o Brasil é a chave da América. Ele sabe que se o Brasil se transformar em uma nova Venezuela, o continente inteiro se tornará refém do socialismo e do narcotráfico. E por isso, se o acordo for quebrado, ele usará todo o poder político, econômico e estratégico dos Estados Unidos para impedir que isso aconteça. Essa é a revelação. Trump nunca recuou. Ele apenas trocou a espada pela armadilha. E agora, cada passo errado de Moraes ou de Lula acende uma luz vermelha no radar da Casa Branca. Eles acham que enganam Trump, mas é Trump quem está observando, analisando, esperando. O relógio diplomático já começou a contar, e quando o tempo se esgotar, o golpe será rápido, silencioso e irreversível. O que Moraes e Lula parecem não entender é que o acordo com Trump não é apenas diplomático, é moral. Quando eles assinaram, aceitaram as 5 exigências como um pacto de soberania e justiça. E se romperem esse pacto, não estarão apenas violando um compromisso com os Estados Unidos, estarão traindo o povo brasileiro. Porque cada uma das exigências representa um valor que a esquerda destruiu: liberdade de expressão, justiça verdadeira, soberania nacional, independência econômica
e respeito à fé e à família. Negar isso é negar a própria alma do Brasil. Trump não impôs condições por capricho. Ele impôs porque acredita que o Brasil pode ser salvo e porque sabe que o continente inteiro depende disso. Mas o que faz Moraes? Persegue jornalistas, censura patriotas, mantém presos políticos, manipula processos, enquanto Lula finge diplomacia e a Janja posa para fotos com chefes de Estado que há anos flertam com o comunismo. E ainda querem que o mundo acredite que estão defendendo a democracia? Que tipo de democracia é essa que persegue a liberdade e idolatra a tirania? Enquanto isso, Trump observa o teatro de Brasília, os discursos vazios, as tentativas patéticas de mostrar avanços que não passam de maquiagem. E lá de Washington ele já sabe, eles não vão cumprir. E é exatamente aí que mora o erro fatal, porque quando a Magnitsky voltar, ela não virá apenas como punição, mas como justiça, uma justiça que o Brasil não teve coragem de fazer sozinho. Uma justiça que virá de fora, mas em nome do povo brasileiro que foi silenciado, humilhado e censurado. Eu te pergunto, quem deu a Moraes o direito de calar o povo? Quem deu a essa elite togada o poder de decidir quem fala e quem é preso por pensar? Nenhum povo livre aceita viver assim. E é por isso que os Estados Unidos não vão aceitar que o Brasil continue nesse caminho. Trump não permitirá que uma nação com 200 milhões de pessoas, o coração da América do Sul, seja transformada em um laboratório de autoritarismo. E a esquerda pode rir, pode zombar, pode ironizar, mas sabe muito bem o que significa uma sanção americana. Significa isolamento total, significa falência política, significa ver o castelo de mentiras desmoronar diante dos olhos do mundo. E quando isso acontecer, será tarde demais, porque Trump não dará segundas chances. Ele esperou, advertiu, negociou. A próxima etapa é ação. E o mais trágico é que tudo isso poderia ser evitado se Moraes e Lula tivessem aprendido uma lição simples. Nunca se desafia quem luta pela verdade. Eles acreditam que o poder deles é eterno, mas o poder que nasce da mentira é como areia escorrendo pelos dedos. Trump, ao contrário, construiu seu poder sobre a rocha da verdade e da coragem. É por isso que ele resiste. É por isso que ele vence. E é por isso que o mundo ainda o teme. O mundo inteiro está em silêncio, patriota. Mas é o silêncio que antecede o estrondo. Em Washington, cada palavra de Moraes é registrada. Cada decisão de Lula é avaliada. Cada tentativa de enganar o acordo é anotada. Trump sabe. E Trump está esperando. Os Estados Unidos estão prontos para tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Trump não é o tipo de líder que hesita. Ele é o homem que olha o caos nos olhos e o transforma em estratégia. Foi assim quando reconstruiu os Estados Unidos. Foi assim quando derrotou o globalismo. E será assim com o Brasil se este governo continuar brincando com fogo. Há um entendimento claro dentro da Casa Branca. O Brasil é o pilar da liberdade na América Latina. Se o Brasil cair, todo o continente cai junto. Cairá nas mãos do comunismo, do tráfico, da corrupção e da miséria. E por isso, Trump jamais permitirá que o nosso país se transforme numa nova Venezuela. Ele sabe que a liberdade não tem fronteiras, e a defesa do Brasil hoje é também a defesa do próprio Ocidente. Lula e Moraes ainda acreditam que podem iludir Trump. Acham que podem romper o pacto e continuar fingindo normalidade. Mas não perceberam que Trump já traçou o caminho de volta, e esse caminho tem nome: Lei Magnitsky. Se as 5 exigências forem quebradas, ela voltará com força total. E desta vez não atingirá apenas Moraes e sua esposa. Atingirá Lula, Janja, ministros do STF, aliados políticos, empresários e qualquer um que tenha colocado a mão nesse sistema de abusos e censura. Trump não precisa de exército para agir. Ele tem algo muito mais poderoso: o respeito e o medo que o mundo tem dos Estados Unidos. Quando Washington fecha as portas, ninguém entra, ninguém sai, ninguém negocia. E é exatamente isso que vai acontecer se o Brasil romper o acordo. Mas veja bem, essa história não é sobre destruição, é sobre reconstrução. Trump não quer humilhar o Brasil. Ele quer libertar o Brasil. Quer ver essa nação de volta ao seu lugar de honra como parceira da liberdade, como gigante da América,
como exemplo de resistência moral e fé verdadeira. E é por isso que ele age com calma. Porque Trump sabe que os planos de Deus se cumprem no tempo certo. Ele já fez a parte dele, expôs o sistema, desarmou a farsa e colocou os inimigos da liberdade sob vigilância. Agora, quem precisa agir é o povo brasileiro. Nós, eu, você, milhões de patriotas que se recusam a aceitar o silêncio como destino. O Brasil não precisa de salvadores, precisa de coragem. E coragem é o que Trump espera ver agora. Nada disso se sustenta se o povo acordar. Se o povo entender que o futuro do país está sendo decidido neste exato momento. A batalha não é entre esquerda e direita. É entre liberdade e submissão, entre luz e trevas, entre verdade e mentira. Trump está lutando pelo Brasil, mas o Brasil precisa lutar por si mesmo. E esse vídeo é parte dessa luta. Porque espalhar a verdade é furar o bloqueio, é gritar em meio ao silêncio, é mostrar ao mundo que ainda há brasileiros que não se ajoelham diante da mentira. Quando a Magnitsky voltar, e ela voltará se o sistema romper o acordo, o Brasil verá o preço da arrogância. Mas quando a liberdade voltar, e ela voltará, o mundo verá a força de um povo que nunca desistiu. Trump sabe o que está fazendo, e nós sabemos de que lado estamos. O lado da justiça, o lado da verdade, o lado do Brasil livre. O tempo da covardia acabou. É hora de resistir com inteligência, agir com firmeza e falar com coragem. Cada palavra sua nas redes, cada vídeo, cada conversa é um tijolo a mais na reconstrução moral desta nação. Não espere que a grande mídia conte a verdade. Ela nunca contará. Mas nós contaremos. E faremos isso juntos. Patriota, se você chegou até aqui, é porque sente o que eu sinto. A certeza de que o Brasil ainda pode ser salvo. A convicção de que a liberdade vencerá. E a fé de que Deus ainda tem planos para essa terra abençoada. Então eu te peço, de coração firme e voz clara, compartilhe este vídeo agora. Compartilhar isso não é vaidade, é dever. Não é apenas engajamento, é resistência. Cada compartilhamento é um ato político. Cada novo patriota que ouvir essa mensagem é mais uma centelha acesa contra a escuridão. Deixe o seu like, comente o que você pensa, inscreva-se no canal e ative o sino. Mas, acima de tudo, compartilhe. Mande para os grupos, para os amigos, para a família, para os que ainda duvidam. Mostre que Trump não abandonou o Brasil, que ele está observando, planejando e pronto para agir. O mundo precisa saber que há um povo que não se rendeu, um povo que ainda acredita, um povo que ainda luta, porque este vídeo não é só conteúdo, é um posicionamento, é uma declaração de fé na verdade e na liberdade. O Brasil está de pé, Trump está alerta, e o sistema está com medo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a liberdade acima da mentira. O que a grande mídia tentou esconder nas últimas horas é simplesmente histórico. Um dos maiores nomes da música brasileira decidiu colocar a verdade acima do dinheiro, o caráter acima da conveniência e o Brasil acima da fama. Zezé de Camargo, o cantor que embalou gerações com músicas sobre amor e família, agora se transformou na voz que ecoa o sentimento de milhões de brasileiros que não suportam mais ver o país sendo usado como palco de bajulação para corruptos e autoritários. E o mais curioso é o silêncio. Silêncio do SBT, silêncio da imprensa, silêncio dos artistas que sempre posam de corajosos, mas se calam quando a coragem custa contratos e cachês. Zezé quebrou o script. Ele viu o que estava acontecendo, olhou para o próprio reflexo e disse: "Eu não vou compactuar com isso." Simples assim, sem palavrões, sem gritaria. Um gesto de integridade que vale mais do que qualquer discurso ensaiado de político ou celebridade progressista. Porque convenhamos, o que está acontecendo dentro do SBT não é mudança de linha editorial. É rendição. É ajoelhar diante do poder. Um canal construído por um homem que acreditava no trabalho, na liberdade e na alegria popular, agora se transformando em mais um instrumento do sistema. E foi isso que Zezé não aceitou. Ele poderia ter ficado quieto,
Poderia ter feito o especial de Natal, embolsado o cachê e fingido que não viu nada. Mas preferiu perder espaço do que perder o respeito de quem paga o ingresso, compra o disco e carrega esse país nas costas, o povo brasileiro. E é por isso que este vídeo é tão importante. Porque o que está em jogo aqui não é apenas a imagem de um artista ou uma decisão de uma emissora. É a luta silenciosa entre quem ainda honra pai e mãe e quem vende o legado por um aperto de mão do poder. O SBT mudou, e Zezé de Camargo foi o primeiro a ter coragem de dizer em voz alta o que todos nós já estávamos sentindo. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, que a coragem precisa ser valorizada e que o Brasil não pode ser vendido em troca de afago político, já se inscreva no canal, deixe o seu like e venha comigo. Porque a história que você vai ouvir agora vai te provar que há momentos em que o silêncio é cumplicidade, e Zezé escolheu não se calar. Vamos voltar alguns dias, porque tudo começou de forma aparentemente inofensiva. O lançamento do SBT News, o novo canal de notícias da emissora fundada por Silvio Santos. Um evento que deveria ser técnico, institucional, discreto. Mas o que se viu foi algo completamente diferente. Palco iluminado, câmeras, discursos e uma plateia formada por Lula, Janja, Alexandre de Moraes, Alckmin e toda a elite política que hoje controla o Brasil. Um verdadeiro desfile de poder, travestido de celebração democrática. E para deixar a cena ainda mais simbólica, o evento aconteceu justamente no dia em que Silvio Santos completaria 95 anos. O homem que construiu o SBT do nada, com suor, talento e fé no povo, foi homenageado com uma cerimônia que parecia mais uma consagração do sistema que ele sempre enfrentou com ironia e coragem. O Homem do Baú virou pano de fundo para o novo espetáculo da submissão. Ali, no palco, Lula discursava sorridente, Alexandre de Moraes falava em defesa da democracia, e as filhas de Silvio, sorridentes, aplaudiam. A emissora popular, que sempre foi vista como próxima do povo, agora parecia ter se rendido de vez à lógica da corte. E a reação foi imediata. Nas redes sociais, o público, aquele que sustenta o SBT há décadas, reagiu com indignação. Patrícia Abravanel perdeu dezenas de milhares de seguidores em poucas horas. Vídeos, hashtags e boicotes começaram a circular, e a confiança na emissora despencou. Mas nada prepararia o país para o que viria em seguida. Na madrugada do dia 15, quando o Brasil dormia, Zezé de Camargo decidiu quebrar o silêncio. Ligou a câmera, olhou para o povo e falou, sem assessoria, sem teleprompter, sem medo. Disse que havia gravado seu especial de Natal no SBT, com muito carinho, com artistas amigos, mas que não poderia permitir que sua imagem fosse usada por uma emissora que, segundo ele, mudou completamente a maneira de pensar e se afastou dos valores do seu fundador. E aí veio a frase que ecoou como um trovão. Filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Foi o estopim. Zezé não apenas pediu que o especial não fosse ao ar, como declarou que o SBT estava se prostituindo ao se alinhar com o poder político. A reação foi explosiva. Em poucas horas, seu vídeo se espalhou pelo Brasil inteiro, alcançando milhões de visualizações e provocando um verdadeiro terremoto moral dentro da classe artística. A imprensa, claro, tentou minimizar, chamou de mal-entendido, de exagero, de emoção. Mas quem assistiu ao vídeo percebeu. Não havia raiva, havia decepção. Havia um homem que entendeu que o país está sendo manipulado por dentro e que o silêncio das figuras públicas só fortalece o sistema. Enquanto isso, dentro do SBT, silêncio absoluto. Nenhum comunicado oficial, nenhuma defesa, nenhuma palavra. Mas a internet não perdoou. O público, que sempre viu o SBT como a emissora da família, agora via as filhas de Silvio Santos abraçadas ao poder que persegue, censura e cala o povo. E nesse contexto surge algo ainda mais profundo: a reação em cadeia. Outros nomes começaram a se manifestar. Empresários, influenciadores e até ex-funcionários da emissora declararam apoio a Zezé. O maquiador Agostinho Fernandes confirmou que também pediu para não ter sua participação
exibida em programas do SBT, revelando bastidores estranhos e interferências políticas nos bastidores da emissora. O que parecia apenas um desentendimento pontual entre um cantor e um canal de TV se transformou em algo muito maior. Um movimento espontâneo de resistência cultural, um grito de basta contra a manipulação e a covardia de quem troca legado por conveniência. E o mais curioso é que tudo isso nasceu sem panfleto, sem partido, sem militância organizada. Nasceu de um gesto simples, mas poderosíssimo, recusar-se a participar de um espetáculo de bajulação. Agora tudo faz sentido. Nada disso foi acidente, nem confusão, nem um mal-entendido entre artistas e emissoras. Foi uma estratégia calculada. O que aconteceu no SBT não foi apenas um evento de lançamento de um canal de notícias. Foi o batismo público de uma nova fase da televisão brasileira. A fase da submissão total ao sistema. E Zezé de Camargo enxergou isso com clareza. Enquanto boa parte da classe artística se rende em silêncio, ele percebeu o movimento de bastidor, o alinhamento lento, progressivo, planejado. Desde que o governo Lula voltou ao poder, o Palácio do Planalto vem buscando reaproximar grandes grupos de mídia, oferecendo incentivos, publicidade e parcerias institucionais para garantir o que eles chamam de comunicação harmônica. Traduzindo, controle narrativo. O lançamento do SBT News com Lula e Alexandre de Moraes no palco não foi coincidência. Foi a prova de que o canal precisava sinalizar fidelidade ao regime, mostrar boa vontade, provar que é colaborativo. E o preço disso é o mesmo de sempre, a liberdade de expressão. Patrícia Abravanel e suas irmãs, herdeiras de um império construído sobre a ousadia e a independência, agora se ajoelham diante daqueles que o pai jamais teria bajulado. E Zezé entendeu o que isso significa. Quando ele disse que filho que não honra pai e mãe não existe, ele não estava apenas falando de família. Ele estava falando de herança moral, de valores inegociáveis. Ele olhou para a história do SBT e viu o nome de Silvio Santos sendo usado como verniz de legitimidade para um projeto político de poder. E é aí que está o ponto central da revelação. Isso não é erro, é método. Não é coincidência, é estratégia. O sistema entendeu que precisa capturar os símbolos que o povo respeita. Se antes o ataque era frontal, censura, difamação, perseguição, agora a tática é mais sofisticada. Transformar as instituições queridas em instrumentos do regime. E o SBT, infelizmente, entrou nesse roteiro. Por isso, o gesto de Zezé é tão poderoso. Ele quebrou a encenação. Ele olhou para a plateia e disse: eu não sou parte desse teatro. E quando alguém faz isso, o script desmorona. A máscara cai. O cantor poderia ter sido mais um na fila dos que se calam, mas escolheu o lado mais difícil, o lado da consciência. E o que torna tudo ainda mais revelador é o momento em que isso acontece. Um Brasil dividido, com a censura disfarçada de regulação das redes, com ministros se comportando como celebridades e com a classe artística quase toda domesticada. Mas aí surge um sertanejo, um homem de origem simples, que carrega nas mãos o símbolo da música popular e diz não. E esse não tem mais poder do que 1000 pronunciamentos oficiais. Porque, no fundo, a revelação é essa: o regime não suporta a autenticidade. Ele pode comprar manchetes, contratos, aplausos, mas não pode comprar caráter. E quando alguém se recusa a participar da farsa, a farsa começa a ruir. O SBT queria fazer história com o lançamento de seu novo canal. Conseguiu, mas a história que vai ficar marcada não é a que eles planejaram. É a história de um artista que teve a coragem de interromper o espetáculo e lembrar ao país que a dignidade ainda existe, e não está à venda. Sabe o que mais impressiona em tudo isso? Não é o silêncio da mídia, nem a hipocrisia das celebridades. É a inversão completa de valores. Hoje, quem fala a verdade é cancelado. Quem defende a família é chamado de radical. E quem bajula o poder, quem se curva diante de ditadores de toga e ex-presidiários de terno, é tratado como exemplo de democracia. Desde quando isso virou normal? Desde quando o ministro do Supremo Tribunal Federal é estrela de evento de TV?
Desde quando um canal que nasceu com o rosto de Silvio Santos, o homem que fazia o povo rir, virou palco para políticos aplaudirem a si mesmos? E mais, desde quando se chama de pluralidade aquilo que é pura submissão? A esquerda conseguiu o que sempre quis: dominar o imaginário, capturar os símbolos, confundir o senso moral. O SBT, que sempre foi o refúgio do cidadão comum, agora serve de vitrine para o regime que persegue e censura esse mesmo cidadão. E o mais revoltante é ver quem devia preservar o legado do pai, abraçando o algoz dos valores que ele defendia. Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, parece não perceber o peso do sobrenome que carrega. Ela foi criada em meio ao espírito empreendedor e livre que fez o SBT ser amado. Mas bastou a pressão política aumentar para que a coragem se transformasse em conveniência. Bastou o governo oferecer prestígio, promessas e verbas para que o discurso da família brasileira fosse trocado por sorrisos ao lado de Lula e Alexandre de Moraes. Zezé de Camargo, ao se posicionar, fez o que um verdadeiro homem faz: preferiu perder espaço a perder o caráter. E isso, num país corrompido, é um ato revolucionário. A hipocrisia está em todo canto. Artistas que passam a vida falando de liberdade se calam diante da censura. Jornalistas que diziam defender a democracia aplaudem o regime que prende opositores. E enquanto o povo trabalha, paga imposto e sustenta esse sistema, as elites se reúnem em eventos luxuosos para celebrar a própria mentira. O gesto de Zezé é o oposto disso. É o gesto de quem ainda entende o que é honra. E é por isso que incomoda tanto. Porque expõe a covardia dos que se venderam. Expõe a falsidade dos que vivem de discursos vazios. E mostra que ainda há quem prefira dormir tranquilo a viver de joelhos. Vamos falar sério. Se fosse um cantor progressista rompendo com uma emissora por causa de Bolsonaro, a imprensa faria plantão, cobertura especial, análise em todos os jornais. Mas como o gesto veio de um patriota, de um homem simples que decidiu não se curvar ao sistema, o assunto vira tabu. Eles fingem que não aconteceu, e é exatamente isso que mostra o nível da manipulação em que vivemos. Zezé de Camargo não é apenas um cantor que boicotou uma emissora. Ele é um símbolo do que ainda resta de autenticidade neste país. Ele representa o brasileiro que trabalha, que crê em Deus, que respeita os pais, que honra a palavra. E por isso foi atacado. Porque, no Brasil de hoje, caráter virou ameaça. A verdade é dura. O SBT se vendeu e a mídia está sendo recompensada por sua docilidade. Mas há algo que o sistema não entendeu. O povo ainda tem memória. E quando o povo acorda, nem a censura, nem as propagandas, nem os discursos bonitos conseguem esconder a podridão. Agora que entendemos o que está em jogo, é hora de olhar para o futuro. E a verdade é que o Brasil está em uma encruzilhada. O que aconteceu com o SBT não foi apenas um episódio isolado, nem uma reação pessoal de Zezé de Camargo. Foi um reflexo de algo muito maior. O controle silencioso e implacável que o regime tenta exercer sobre os meios de comunicação e a cultura. O país está sendo reformulado diante dos nossos olhos. E enquanto políticos, ministros e elites seguem se abraçando, trocando favores e criando narrativas que sustentam um regime que oprime, o povo, aquele que realmente move o Brasil, está sendo colocado de lado. A verdade é que o povo brasileiro já percebeu que a mídia tradicional não fala mais por ele, mas por aqueles que dominam as concessões, as verbas publicitárias e a agenda política. E é aí que o gesto de Zezé de Camargo ganha ainda mais importância. Ele não foi apenas um artista que se revoltou com o que viu. Ele foi o primeiro a desafiar esse novo status quo. Ele foi o primeiro a dizer não ao sistema, colocando seu caráter e suas convicções acima de contratos e compromissos financeiros. E esse gesto precisa ser entendido não apenas como um posicionamento individual, mas como um chamado para outros artistas, empresários e cidadãos a fazerem o mesmo. O cenário agora é claro. Temos duas escolhas. A primeira é a da acomodação, da submissão, de seguir sendo manipulado pelas grandes emissoras e pela política que se instalou no Brasil.
Aceitar que as vozes populares sejam abafadas, que a liberdade de expressão seja limitada e que tudo o que restou de independência na mídia seja esmagado por acordos entre grandes grupos e o governo. A segunda é a do desafio, da coragem de se posicionar, de fazer frente àquilo que está errado, de se unir para reconstruir um país onde o povo tem vez e voz. Não é mais hora de esperar que outros tomem a frente. É hora de agir, de fazer a diferença e de não se calar diante do que está acontecendo. E o exemplo de Zezé de Camargo deve servir de inspiração. Ele não é apenas um cantor, mas uma voz do povo que, com coragem e caráter, mostrou que não se deve negociar com os princípios que fundaram nossa nação. O Brasil precisa de mais pessoas como ele, que não se vendem e que preferem lutar pelo que é certo, mesmo que isso signifique perder fama, contratos e recursos. E não se trata apenas de artistas. O cidadão comum precisa entender o peso de suas escolhas e agir de forma consciente. Não podemos continuar aceitando passivamente que a mídia e as instituições sejam dominadas por agendas que não nos representam. É hora de acordar e se unir, porque, como vimos, a mudança não vai vir do topo. Ela começa com o indivíduo que decide fazer a diferença, que tem coragem de lutar por um país livre, por uma cultura livre e por uma sociedade mais justa. No fim das contas, o que fica é uma lição que vai muito além da música, da televisão ou da política. É uma lição de coragem moral. Porque quando tudo parece desmoronar, quando a covardia domina o ambiente, quando as instituições se ajoelham diante do poder, sempre surge alguém que lembra o que é ter honra. E desta vez, esse alguém foi Zezé de Camargo. Ele provou que não é preciso um discurso inflamado nem um palco milionário para fazer história. Bastam 3 minutos de verdade, ditos com o coração limpo, para desmontar o teatro da hipocrisia. Enquanto muitos se calam para preservar contratos, Zezé falou para preservar o caráter. Enquanto uns trocam valores por likes e aplausos, ele preferiu defender a família, a fé e o respeito pelo povo brasileiro. E é isso que diferencia os que apenas cantam dos que marcam uma geração. Porque num tempo em que a mentira virou regra e a covardia virou moda, a coragem se tornou o maior ato de resistência. Mas é importante entender. Zezé não está sozinho. Cada cidadão que não aceita ser manipulado pela imprensa, cada pai de família que ensina seus filhos a honrar o que é certo, cada patriota que se recusa a se ajoelhar diante do sistema, é parte dessa resistência silenciosa que começa a despertar por todo o país. O que está acontecendo agora não é o fim, é o começo. O começo de um novo ciclo de consciência, onde o povo volta a ser protagonista. O regime pode controlar manchetes, pode tentar calar vozes, pode usar seus ministros, suas leis e sua mídia, mas não pode calar um povo que se levanta. E é por isso que este vídeo é mais do que uma análise. É um convite à ação, um chamado para cada brasileiro que sente no peito a mesma indignação e o mesmo amor pela pátria que moveu Zezé de Camargo. Não é hora de desistir. É hora de se posicionar, de defender o que é certo, de compartilhar a verdade, porque a verdade, quando se espalha, destrói toda mentira. Silvio Santos construiu um império com base no trabalho, na coragem e na fé. Hoje, o Brasil precisa reconstruir o seu próprio império, o império da liberdade, da moral e do respeito. E isso começa dentro de cada um de nós. O gesto de Zezé é um lembrete poderoso. O Brasil ainda tem voz, e essa voz é a nossa. Por isso, se você acredita na verdade, na família, em Deus e no Brasil, compartilhe este vídeo. Não apenas como um conteúdo, mas como um ato de resistência, porque cada clique, cada compartilhamento, cada palavra dita com coragem é uma semente plantada na reconstrução moral da nossa nação. Lembre-se, o Brasil não pertence aos corruptos, aos covardes ou aos vendidos. O Brasil pertence a quem trabalha, a quem acredita e a quem não se curva. O Brasil pertence a nós. E como eu sempre digo aqui, compartilhar a verdade é um ato político. Manter-se calado é um ato de rendição. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.